Muito prazer, meu nome é Henrique da Silva Bride e eu e minha colega Amanda Severo Roça desenvolvemos uma proposta de aula prática sobre o Centro de Origem de Plantas da Índia. O objetivo da proposta é ser mais voltado para o ensino médio, mais especificamente o terceiro ano do ensino médio, e acho que o principal objetivo da proposta é fazer os alunos não só enxergar a comida como comida, mas também como algo em si só. Ver a planta para além do interesse humano nela. Nós somos constantemente alienados das coisas que a gente come. A gente constantemente vê a imagem de uma galinha feliz na embalagem de frango congelado, por exemplo. É importante que eles enxerguem o mundo não como algo subserviente a nós, mas sim como algo independente da gente que ocasionalmente pode acabar nos beneficiando. A única vez que a BNCC exige conhecimento sobre nutrição e competência sobre nutrição é no quinto ano. A competência EF05CI08. Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias e nas necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo, etc., para a manutenção da saúde do organismo. Então, a última vez que eles viram algo semelhante à nossa proposta faz no mínimo 6 anos, e era algo muito mais relacionado a realmente nutrição. E para alunos de terceiro ano do ensino médio que estão quase virando adultos, isso é imprescindível. Essas pessoas que vão se tornar independentes precisam saber o que elas estão comendo, por que elas estão comendo, o que isso vai me trazer de benefício e, enfim, é um conhecimento que é levado para a vida inteira. Nossa proposta funcionaria da seguinte forma: nós escolheríamos algumas plantas do centro de origem da Índia, uh, escolhemos, na verdade, arroz, grão de bico, laranja e canela, podendo variar, por exemplo, a cana-de-açúcar seria uma ótima planta para se trazer para a aula, já que ela tem um histórico tão brasileiro e uma origem lá da Índia. Nós escolhemos essas quatro e a dinâmica funcionaria da seguinte maneira: para cada planta selecionada, você traria a planta ou para a sala de aula, ou traria uma foto, se caso fosse impossível, por exemplo, uma árvore de canela, né? E então você mostraria essa planta na natureza, não da forma processada que nós comemos. E aqui eu não uso processada de forma pejorativa, é só que sofreu um processo para virar comida. Por exemplo, trazer a planta de arroz e não o arroz em grãos. E aos poucos você iria dando dicas para eles adivinharem o que é aquela planta, por exemplo, a classificação dela, características nutricionais dela, apresentaria também as estruturas daquela planta. É uma outra forma de eles tentarem correlacionar o que eles estão vendo com as coisas que eles vivem no cotidiano deles. E deixaria os alunos tentarem adivinhar o que é aquilo. É uma forma muito eficiente de ensinar uma coisa para o aluno porque o mistério sempre nos cativa. Eles não vão estar absorvendo aquela informação baseado no que eles já sabem. E sim, eles vão estar montando aquela informação para tentar adivinhar uma informação. Então agora eu vou passar por cada planta que nós escolhemos e trazer algumas informações que talvez sejam interessantes de mostrar para os alunos. Bom, primeiro é o arroz, e eu acho que esse é imprescindível, independente de qual você escolha não fazer ou fazer, o arroz é imprescindível pela sua relevância mundial. Por exemplo, o arroz é o alimento básico de mais de 50% da população mundial. Mas enfim, você mostraria a planta de arroz em sua forma natural e questionaria os alunos a tentarem adivinhar o que é aquela planta. Você diz que é algo que eles já comeram, provavelmente comem toda semana, fala o nome científico, Oryzia sativa, da família das poáceas, e aqui é uma ótima forma de mostrar as estruturas que são muito características das poáceas, como a lígula, a inflorescência na ponta, e outras características que não são exclusivas de poáceas, mas são interessantes de ver mesmo assim. Por exemplo, folhas alternas e paralinérgias, sem o pecíolo, o tipo de caule colmo, raiz fasciculada e entre outros. Comenta também a importância do arroz, que nem foi comentado antes aqui. É muito interessante também falar do valor nutricional do arroz, que ele é basicamente carboidrato, mas, por exemplo, existem transgênicos que já salvaram muita gente. Por exemplo, o arroz dourado, que é um arroz transgênico cheio de vitamina A. Por mais que estudos indicam que o arroz tenha se originado na Índia, o indício mais antigo de sua domesticação se encontra na China, no sul da China, datado há quase 9.000 anos atrás. Caso ninguém tenha acertado ainda, que eu acho difícil, você pode achar mais alguma dica para dar para eles, se não, pode revelar que é arroz mesmo, sem problema nenhum. O importante é que eles estavam prestando atenção nessas informações para tentar adivinhar o que é, tentar conectar essas informações com algo que eles vivem na sua realidade. E mesmo que eles não soubessem, depois que você falar, eles vão dizer: ah, então o arroz era isso, o arroz era aquilo. Fazendo jus à sua origem, talvez seja interessante mostrar alguns pratos da Índia que contenham arroz, ou que sejam baseados em arroz. Existem vários pratos indianos com arroz, por exemplo, o biryani, o pulao e o arroz de leite de coco. Se você tiver tempo, pode tentar fazer em casa e trazer para aula. O próximo é o grão de bico, Cicer arietinum, uma fabácea.
Começa da mesma forma, você mostra a planta e começa a questionar os alunos sobre o que é. O grão-de-bico é uma planta menos conhecida, mas sua aparência é muito característica. Então seria interessante talvez manter ele dentro da vagem pelo maior tempo possível. Enquanto isso, você vai explicando que, justamente por ele ser uma fabácea, ele tem essa vagem. Além do mais, se o grão-de-bico tiver com flor, você pode mostrar as estruturas, como por exemplo as pétalas especializadas, os estames, o cálice e o gineceu. O interessante dos estames também é que eles são 9 fusionados e um solitário. Folhas compostas e como identificar uma folha composta e simples pela gema também é uma coisa interessante de mostrar para eles, além também da raiz pivotante. Depois disso, você pode abrir a vagem e mostrar os dois cotilédones, que é extremamente característico das dicotiledôneas, né? Das eudicotiledôneas, para ser mais exato. O grão de bico e as fabáceas, no geral, têm uma importância nutricional e biológica imensa. O grão de bico ele é uma fonte de proteína muito boa para quem é vegano, por exemplo. Além do mais, as fabáceas fazem a famosa fixação do nitrogênio, que considerando que eles estão no terceiro ano, eles provavelmente já viram. Indícios mostram que o grão-de-bico surgiu na Turquia, onde também foi domesticada há 8400 a.C. Um prato interessante para trazer com base no grão-de-bico é o hummus, que é uma pasta muito típica da região árabe e os alunos podem passar no pão. O uso de slides nessa atividade, ele é muito bem-vindo. De preferência não para mostrar a planta, a coisa viva na frente é muito mais interessante. Mas ele é uma ferramenta muito boa de compilar as informações que você quer passar para o aluno. Por exemplo, a classificação completa de uma planta. O momento que essa utilidade fica muito visível é na laranja. O nome científico da laranja é Citrus X sinensis. Talvez um aluno pergunte ou você mesmo questione para os alunos por que esse X no meio. Se eles já viram de classificação, eles nunca viram esse X, é sempre o gênero e o epíteto específico. Isso é um ótimo momento para explicar sobre hibridização, que é o motivo do X ali. A laranja é um híbrido entre Citrus máxima, o pomelo, e Citrus reticulata, a tangerina. Talvez pelo cheiro das folhas e de toda a árvore da laranjeira, talvez não seja muito fácil esconder que é uma laranja. Mas mesmo assim, tenta esconder e mostrar o galho e as flores da laranjeira antes da laranja. É sempre importante focar nas estruturas que o aluno não conhece ainda. A flor de laranjeira, ela é muito didática, ela tem um gineceu muito protuberante e todas as partes são bem separadinhas. Você pode também cortar o ovário da flor e mostrar que apesar de ter só um pistíbulo, existem vários carpelos ali embaixo. O caule é um tronco padrão, a folha é simples, mas se você tiver uma lupa ou um estereomicroscópio, você pode mostrar para o aluno as glândulas e óleos essenciais que tem na folha. Dá para também explicar que o fruto é carnoso, que é uma baga, e aí trazer diferenças de um fruto que é uma drupa e um fruto seco, por exemplo. A laranja tem um contexto histórico muito importante também. Ela foi muito usada em viagens marinhas por causa do escorbuto, e por mais que ela tenha um uso importante em séculos passados, a sua domesticação data há mais de 7.000 anos. Esse exemplo das viagens marinhas é interessante para mostrar como essas plantas viviam muito antes da gente ver uma utilidade realmente nelas. Elas não vivem para nós, fomos nós que imputamos um uso nelas. A última planta escolhida foi a canela. Talvez para ela seja interessante fazer o caminho inverso. Como ela é o tronco da árvore, os alunos não vão pensar isso de primeira, eu acho. Ou pelo menos não da forma que ele é feito. Então questione, por exemplo, como eles acreditam que é uma planta de canela na natureza, que parte da planta que a gente compra, se ela é muito alta, muito baixa, entre outras perguntas. Apesar da canela ter características de uma dicotiledônia, ela não é uma eudicotiledônia. Ela é de uma família basal, as magnolídeas. E por mais que na aula nós mostramos a Cinnamomum verum, que é a... E por mais que na aula o foco seja Cinnamomum verum, que é a canela verdadeira, é importante destacar que as canelas que nós compramos costumeiramente provavelmente não são esse tipo, mas sim do gênero Cinnamomum geral. O cheiro da canela está por toda a árvore, e talvez se você conseguir de alguma forma trazer um galho, talvez seja interessante mostrar isso. Por favor, lembre os alunos de que o fruto dela não é comestível. E então você pode revelar que o que a gente come da canela é o xilema secundário da árvore, é o tronco seco dela. Não é muito difícil também, caso seja do seu agrado, achar vídeos na internet de pessoas extraindo a canela. E o vídeo é uma ferramenta didática tão eficaz que não tem por que ser desperdiçado. É mais um gancho para você abordar um assunto que eles provavelmente já viram em aula e ainda não tiveram uma visão concreta do que é xilema, floema, primário, secundário e etc. A folha é simples, de nervura pinnada, a flor na verdade são inflorescências, e o fruto é uma drupa muito pequena, talvez seja interessante comparar com a da laranja, por exemplo. E entrando no aspecto químico, o que dá o cheiro é o cinnamaldeído. A Cinnamomum verum é originada do Sri Lanka, uma ilha
no sul da Índia, e ela ainda abriga 80% da produção dessa espécie em específico, a canela verdadeira. E aqui você tem um gancho para falar sobre a importância da ciência, porque apesar de senso comum e tradições apontarem a canela como um tratamento para inflamações e diabetes, nós não temos comprovação científica dela surtir esse efeito. Mas de qualquer forma, a canela é uma ótima forma de acrescentar um gostinho a mais nessa sobremesa, não é mesmo? No final das explicações, você pode dividir os alunos em grupos, e então fazer um jogo de investigação, onde você dá as características dos ingredientes de um prato e eles precisam adivinhar que prato é esse. Por exemplo, nossa, estão com tanta vontade de comer uma receita doce, em que o ingrediente principal seria uma poácea rica em carboidratos, que inclusive vai muito bem com o tronco de uma magnolídea. E aí a resposta seria, obviamente, arroz doce ou arroz de leite, como preferir chamar. E aí, por exemplo, se você exemplificou outros clados na hora de falar das plantas, por exemplo, na Fabássia você falou do feijão, da lentilha, enfim, você pode expandir o jogo para além das plantas vistas em aula prática. E aí, por exemplo, um prato muito comum do Brasil com uma planta que tem um caule colmo e uma dicotiledônia fixadora de nitrogênio. E aí, obviamente, a resposta seria feijão com arroz. Caso você prefira adicionar a cana-de-açúcar ou substituir algum pela cana-de-açúcar, por favor, não substitua o arroz, mas ela tem muito pano para manga nesse jogo. Ela pode dar muitas sugestões do que fazer nessa brincadeira, nessa investigação. Talvez seja interessante também ao longo das atividades brincar com a etimologia das palavras. Muitas das palavras que a gente usa vêm de origem árabe. Por exemplo, a laranja em hindu é नारंगी e arroz em árabe é. أرز Muito obrigado por assistirem até aqui, espero que tenham gostado e críticas e sugestões são muito bem-vindas.